Salve corredores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sexta-feira por aqui. Estou fazendo meu treino de corrida. Treino leve hoje. Bem tranquilo. O clima aqui hoje está bem favorável. Está uma delícia para correr. As temperaturas começaram a subir. Então, de manhã ali cedinho ainda tá por volta dos 15. Mas começa a subir, esquentar. E aí, durante a tarde, chega ali aos 24 graus. Mas é um clima muito bom. Céu azul. Está ventando um pouquinho. Talvez vocês não estejam ouvindo, porque eu estou a favor do vento, já estou voltando. Então, aproveitando isso, o clima, logo mais em junho, meados do dia 20 ou 21 de junho, aqui começa o verão. E no Brasil começa o inverno. Quando eu vim pra cá a primeira vez, eu vim em 2022 e fiquei 3 meses. E eu peguei bem o inverno. E aí eu voltei no final de 2023. Que foi desde lá que eu estou até então. Também, quando eu cheguei, era inverno. Aí eu passei bem apurada pra treinar, porque não era acostumada. Inverno em Goiânia era algo assim, totalmente incomum, né? Mas, e aí quando eu vim, eu sofri um bocado, porque não dá a mínima vontade de treinar. Porque a gente não tá acostumado, a gente não tá habituado. A gente sofre muito. E é muito difícil acostumar e ter aquela vontade de treinar. Então, eu fui aprendendo o que usar, como usar, os acessórios corretos para me manter mais aquecida. Porque como eu não era acostumada, eu sentia muito mais frio do que o normal. E isso me desmotivava muito para treinar. Essa maratona agora de Londres, o ciclo, foi feito todo basicamente no inverno. Então, eu tive que tentar me acostumar um pouco com o clima. Porque por mais que aqui a gente não pegue temperaturas negativas, faz bastante frio, chove, a gente pega bastante vento. Aqui em Figueira é uma cidade que venta muito. Então, a gente tem que ir acostumando, que é o que tem. Senão, vai ser treino só indoor. E não dá. Então vou aproveitar esse vlog de hoje, como logo mais chega o inverno no Brasil. Então eu quero mostrar o que eu uso, quais são os acessórios que eu uso, o que me ajuda a treinar no inverno, a manter dentro do possível, né, uma rotina de treinos, um ciclo de maratona. Então eu quero compartilhar com vocês, porque pode ajudar quem não sabe ainda o que usar, como usar. Vai passar aí um inverno um pouquinho mais frio em algumas regiões do Brasil, ou mesmo quando vier para a Europa em algum momento, ou algum outro lugar mais frio. Então, fica comigo nesse vlog, porque eu vou mostrar para vocês quais são as minhas sugestões e as minhas dicas. Mas antes, não se esqueça de deixar o like, porque isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Hoje eu saí sem a garrafinha de água, que é um treino leve de 45 minutos. E como a gente tem aqui os bebedouros na praia. Mas olha, eu vou falar pra vocês uma coisa hoje, que há muito tempo eu queria falar. Está quente, tá calor. Ai, tô correndo aqui nessa região que a gente tem em Figueira. A gente tem uma pista de corrida perto da praia. Perto assim, né? Porque ali nem começou. Recentemente a gente teve a informação, a curiosidade, que a cidade que a gente mora, Figueira da Foz, é a maior extensão de areia até o mar, né? Da Europa. Então, é legal, né? E realmente, querer ir na praia aqui tem que querer muito. Porque tem que andar um bocadinho. Mas enfim, estou sentindo bastante calor hoje pra correr. Por mais que esteja ventando, está bem quente. Isso é bom. Eu gosto também. Mesmo falando do frio, mas eu gosto do calor, gente. Eu gosto, eu sou acostumada a correr no calor, né? Cresci assim, sempre no calor.
Porém, aproveitando que estamos falando de motivação para treinar, aproveitando essa deixa, hoje eu estou correndo com um tênis novo. Recentemente eu comprei Evo SL. Logo mais, deixa eu correr com ele mais algumas vezes. Eu faço um review aqui pro canal. E hoje eu estou testando esse tênis. E aí, falando em motivação, uma coisa até que o Henrique falou comigo essa semana, que faz super sentido, que ele viu há muito tempo atrás essa informação, que uma forma de motivação para você manter os treinos no inverno, né? Para quem ficar desanimado por conta do frio, uma coisa legal é se você estiver precisando trocar um tênis, comprar um tênis novo, para você aproveitar esse momento, comprar o tênis, porque o fato da gente estar com o tênis novo, a gente quer utilizar, aquilo dá uma animada, então pode ser uma ajudinha extra aí para você no inverno. Já fica aí com essa dica. Agora bora terminar o treino, tomar um café da manhã e eu vou mostrar pra vocês tudo que eu uso aí pra me manter aquecida nos treinos do inverno. Bom, gente, quando falamos de frio, de correr, treinar no frio, o mais importante que a gente precisa observar é sempre aquecer as extremidades. Pés, as mãos, orelhas, cabeça, tudo isso é importante a gente observar e é por aí que a gente começa com os acessórios que eu comentei com vocês, que eu fui aprendendo a utilizar no frio. Então eu vou dar um exemplo para vocês de alguns acessórios que eu utilizei, que eu aprendi a utilizar, que eu tive que investir, comprar e me acostumar a utilizar, porque como eu expliquei, né, morava em Goiânia e o frio em Goiânia é aquele assim, quando chega o inverno, pela manhã, de madrugada até alguns dias a gente pega um friozinho maior ali, por volta dos 17 graus, mas logo a temperatura já sobe, então a gente não tem esse costume de utilizar roupas de frio para treinar. Então até isso foi difícil, porque eu tive que me acostumar a treinar utilizando uma quantidade maior de roupas. Tem muita coisa que é óbvia, só que o óbvio também precisa ser dito, principalmente para iniciantes. Em muitos casos, os iniciantes ainda nem conhecem esses produtos, esses acessórios, ficam com essa dúvida, o que é, como utilizar. Então como o nosso papel aqui é realmente ajudar quem quer começar na corrida ou quem quer descobrir mais desse universo, quem quer viver mais desse universo, então nada melhor do que a gente desvendar um pouquinho sobre essas questões e mostrar para vocês que dá pra gente treinar no frio, lógico, seguindo, né, algumas recomendações para manter tanto uma qualidade nos treinos quanto nos proteger também, porque uma dificuldade que eu tive muito grande aqui, além da questão da vestimenta, era a questão de me sentir bem. Por exemplo, assim, no frio, tenho dificuldade maior para respirar, então tudo isso a gente vai adaptando o corpo porque a gente não é acostumado lá no clima que a gente na cidade que a gente morava. Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeira coisa que é muito importante a gente sempre pensar quando a gente vai pensar no que utilizar para se aquecer num treino no inverno, é sempre importante a gente começar pelas extremidades. Então, nem sempre a gente precisa de calças ou de casacos pesados, mas a gente sempre precisa observar de esquentar pés, mãos, orelhas, alguns casos também a cabeça, porque é aqui que a gente tem uma probabilidade de perder mais calor para o ambiente. Os pés, a gente sente que os dedos ficam mais enrijecidos, às vezes a gente sente ali que alguma dor, um desconforto nos pés. Nas mãos a mesma coisa, dependendo de como a gente corre. Se a gente estiver sem luva, por exemplo, já aconteceu algumas vezes de sentir como se tivesse um pouco de queimadura nas mãos, porque fica muito exposto ao vento. Então é muito importante a gente aquecer as extremidades. E falando em aquecer as extremidades, começando pelos pés, claro, meias. A gente tem acesso a meias que são meias de inverno, que elas são um pouquinho mais grossas do que as meias normais. São meias de poliamida, é sempre importante a gente lembrar de utilizar meias de poliamida, não utilizar meias de algodão para correr, para evitar machucados, bolhas. Mas quando eu não tinha, isso já era um hábito que eu já tive lá em Goiânia também, algumas vezes ia correr que estava frio pela manhã, eu utilizava 2 meias. Eu nunca tive problema com utilizar 2 meias, sempre que eu utilizei nunca me machucou. Então é uma outra opção, para quem não consegue, não encontra ou não quer ter uma meia de inverno, porque às vezes também nem faz sentido, né? Colocar 2 meias para realmente aquecer bem o pé, tá? Bom, continuando com extremidades, luva. Gente, luva de corrida. Eu peguei essa aqui, eu tenho uns 2 ou 3 modelos, agora eu não lembro. Essa aqui ela é mais fininha, inclusive essa aqui eu comprei no Brasil, ela é bem antiga, uma da Decathlon, bem fininha, mas eu tenho uma outra um pouquinho mais grossa, e quando tá mais frio, essa aqui não me ajuda porque ela é de tecido. Então eu sinto frio com ela também, mas tem uma outra que ela é mais apropriada para o inverno. Então luva é sempre importante, algo que eu sempre levo, mesmo porque até em provas e maratonas eu levo e caso necessário eu tiro e guardo no bolso.
Não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Prefiro carregar do que passar frio nas mãos. Então, luva é um outro acessório que é muito importante. Para mulheres, homens também, porque eu sei que homens também usam, mas principalmente mulheres, eu uso muito essa faixinha de tapa-orelha, né? Eu uso muito para correr no inverno aqui, porque eu tenho um desconforto muito grande com as orelhas. O Henrique nem tanto, poucas vezes ele utiliza esse tipo de acessório, mas eu tenho um desconforto muito grande com as orelhas, então eu utilizo essas headbands para tampar um pouco do frio. Essa aqui, inclusive, também eu comprei no Brasil, é da Rupi, e ela é mais fininha, bem mais fininha, mas resolve que vocês não fazem ideia. E eu também tenho uma outra que é mais grossa, já um pouco mais pro inverno daqui, que ela esquenta um pouco mais do que essa. Pra falar a verdade, eu costumo utilizar ainda mais essa mais fininha, porque eu sinto mais confortável com ela. A outra, como ela é um pouquinho mais grossa, às vezes ela aperta um pouco mais. Nada que seja um problema muito grande, porque dependendo do frio, de como estiver pela manhã, quando for sair pra correr, eu utilizo a outra mais grossinha. Mas isso aqui também é algo que é muito legal a gente ter e é super baratinho, tá? E falando em cabeça, colocar um boné também é algo que geralmente eu vou correr quando tá mais frio, até quando tá calor, eu gosto muito de bonés. Mas principalmente no frio, às vezes eu coloco um boné, se eu não for usar esse tapa-orelha, pra aquecer um pouco a cabeça também me ajuda. Falando ainda de parte de cabeça, esse protetor de pescoço, ele tem algum nome específico, gente, realmente vocês me perdoem, mas eu não sei. Esse aqui é de ciclismo que eu tenho, mas é um protetor, é um tecido mesmo básico que a gente coloca no pescoço e ele ajuda a esquentar essa região. Mas uma outra vantagem pra mim que tem esse acessório é porque, como eu comentei, eu tenho uma tendência dificuldade muito grande na respiração, porque quando o ar tá muito gelado, eu sinto, quando eu fico respirando aquele ar gelado, eu vou sentindo muito desconforto com aquilo. Então, dependendo do frio que tiver, do vento que tiver, eu consigo colocar isso aqui um pouco no rosto, prender um pouco e melhora um pouco essa sensação de respirar aquele ar frio, sabe? Então, é um outro acessório que eu utilizo às vezes. Não é sempre, vou falar a verdade pra vocês, não é sempre que eu utilizo, mas se tiver um dia mais frio, que eu precise correr no frio, eu já utilizei isso aqui. Bom, de vestimentas, né? Calça, usa calça, não usa calça. Eu sei que tem muita gente que não gosta de correr de calça, que tem um sério problema em correr de calça, e eu entendo, beleza. Mas eu não tenho, falar bem a verdade pra vocês. É claro que eu não vou correr de calça no sol, no calor, mas no frio eu não tenho nenhum problema. Eu utilizo sim calças pra correr, mesmo porque eu me sinto até mais confortável. Já tentei algumas vezes correr de bermuda, mas eu senti que minha perna deu uma queimada do frio. E como eu não tenho nenhum problema em correr de calça, eu utilizo. Em maratonas, quando as maratonas são mais frias, as últimas que eu fiz, nenhuma eu precisei chegar a correr de calça, eu corri sempre de bermuda. Mas nos treinos aqui, como a gente tem que correr muito cedo, né, vai mais cedinho e às vezes tá mais frio, eu coloco calça numa boa. Então, só para exemplificar para vocês mesmo, eu tenho alguns modelos, mas eu tenho essa aqui da Nike que eu gosto bastante, porque ela já tem uma compressão. E pra mim, o que eu procuro sempre numa calça de corrida? Primeiro, que ela não caia. Pra mim a primeira coisa que eu olho, assim. A hora que eu vestir, realmente é uma calça que, enquanto eu estiver correndo, ela não pode cair, né? Porque senão começa a incomodar e você fica ali correndo, puxando a calça. Então, essa aqui da Nike, eu gosto muito dela. Não sei se vende no Brasil, posso pesquisar. Quem quiser, deixa nos comentários pra mim. Todos esses produtos que eu tô mostrando aqui, gente, eu vou tentar achar similares, porque alguns eu comprei no Brasil, já tem muito tempo, outros eu comprei aqui, mas eu vou tentar achar coisas similares vou deixar os links pra vocês na descrição do vídeo, porque quem tiver interesse, dá uma olhada no produto, tenta procurar alguma coisa semelhante na cidade, tenta experimentar, mas talvez vocês conseguindo acessar os produtos assim, fica mais fácil também de visualizar. Eu tenho esse modelo da Nike, e ela tem uma compressão muito boa, e tem os bolsos laterais, que pra mim aqui me ajudam muito, porque como eu não tenho assessoria aqui, eu tenho que correr, sair de casa correndo, eu tenho que levar, às vezes eu levo garrafinha de água, celular, chave de casa, tem que levar os géis. Então quando tem esses bolsos, me ajudam muito, muito. Então essa aqui, ela tem a única coisa que eu não gosto muito dessa calça é a cor. Eu comprei ela no Outlet e só tinha essa cor, e é muito clara, então às vezes marca um pouquinho, se a gente suar fica aparecendo, é o que tem e não é um grande problema também. Além dessa, eu tenho uma outra que essa aqui ela já é um pouco mais grossa, ela é térmica mesmo. Essa aqui é da ASICS e ela tem umas partes que é bem mais grossa assim,
nem, sabe, nem consegue nem ceder, não tem nem um pouquinho de elastano, né? Não puxa nem um pouquinho. Porque realmente ela é uma calça térmica, ela é bem acolchoada por dentro, e essa aqui eu utilizo em dias que estão ainda mais frios, porque ela me limita um pouco o movimento nas pernas, dependendo da velocidade que eu preciso correr, ela me dá uma limitada. É um desconforto que, dependendo do frio, torna o treino um pouco mais confortável. Então eu também tenho essa opção. Eu tenho opção para todos os dias, eu tenho outras além dessas aqui, que são para dias que ainda tá um pouquinho menos frio, então eu vou tendo esses graus de calças. Porque, como eu expliquei, eu não tenho nenhum desconforto de correr com calça. Se você tem, aí você vai ter que se adaptar com a temperatura aí da sua cidade e perceber se o desconforto de correr sem calça, de sentir o frio, não é algo que te atrapalha o treino. Se pra você for ok, for tranquilo, segue o barco, corre de bermuda que não vai ter nenhum problema pra você. Seguindo vestimentas, eu também tenho aqui a segunda pele, né? Essas blusinhas mais coladinhas, então eu tenho preta e branca. E aí eu utilizo por baixo de uma camiseta de corrida, vai depender muito da temperatura. Essas, no caso, elas não são térmicas, mas já ajudam muito. Eu tento evitar um pouco as roupas térmicas, porque aqui não chega a fazer temperaturas negativas. E quando está muito frio, por exemplo, assim, 3 graus, 4 graus, eu ainda evito de sair nessa temperatura. Então eu deixo pra treinar um pouquinho mais tarde. Mesmo porque no inverno aqui também amanhece mais tarde, então eu não gosto de sair pra correr sozinha. Então eu vou deixando pra um pouquinho mais, né, depois, assim, perto das 8, 9, eu consigo encaixar os treinos, não ter que correr uma temperatura muito baixa, não ter que correr no escuro, e aí eu consigo evitar os térmicos. E por que eu evito os térmicos? Para me permitir a troca de calor com o ambiente. Porque quando a gente corre, é muito importante a gente pensar nisso. Porque não adianta a gente se agasalhar, colocar um monte de roupa de casaco e não permitir que o nosso corpo troque calor com o ambiente. Isso também, essa troca de calor também é muito importante, porque a gente começa a desidratar, mesmo no frio a gente desidrata, então a gente tem que permitir que o nosso corpo faça o trabalho dele. Então eu até tenho uma térmica, uma blusinha térmica, mas assim, eu evito ao máximo correr com ela, e acho que eu corri pouquíssimas vezes com essa blusa, só realmente quando não tem outra opção. Pra vocês terem uma ideia, eu prefiro utilizar um corta-vento, são esses casacos mais fininhos, eu prefiro utilizar um desses do que uma blusa térmica, porque esses, se tiver muito calor, às vezes eu tô com uma segunda pele, ou estou com uma blusa de manga comprida e coloco ele por cima, se eu ver que meu corpo tá transpirando muito e eu preciso trocar calor com o ambiente, eu retiro o casaco, amarro e eu vou ter nenhum problema. Aqui, pra nós, até continuando com os casacos do corta-vento, é muito bom, e essa é uma peça que ajuda muito a gente pela questão das chuvas, porque o inverno aqui é muito chuvoso, então tem muitos treinos que a gente sai na chuva, na garoa, então isso ajuda a manter a gente sequinho, manter o corpo sequinho. Quanto mais tempo a gente conseguir manter, principalmente a parte, né, do peito, core, isso sequinho, ajuda muito a gente a se proteger do frio mesmo, a não sentir tanto frio. Então, na chuva, ele protege muito e ajuda muito. E a questão do vento também, né? O nosso inverno aqui, ele venta muito, ele chove muito, é frio. Então, o corta-vento, ele é muito importante. Eu acho que de todas as peças, pra mim, hoje, ela é a principal. E outra coisa que ajuda bastante também são os manguitos, né? Pra quem não conhece, manguito é essa peça que a gente coloca no braço. E dependendo, você corre com ela, tá com uma outra camiseta, e se tiver, começar a esquentar, você abaixa. Eu utilizo muito nas maratonas. Eu tenho preferido utilizar eles nas maratonas, exatamente porque dependendo de um tempo ali que eu já tô correndo, meu corpo já esquentou muito, ele é muito fácil, só dobrar, só abaixar. Dependendo, você puxa, tira rapidinho, enrola, coloca num bolso, então ele é super prático. E também esse manguito aqui, ele ajuda a esquentar também no inverno. Ele não é térmico também, mas ele é um tecido já mais grossinho. Esse eu comprei no Brasil, comprei na Lupo, então quem quiser pode ir na Lupo. A Lupo tem, inclusive, né, falando de peças de inverno, a Lupo tem uma coleção muito boa de inverno, que eu sei. Tem térmicas, porque eu já comprei térmicas lá, tem calças, tanto calça quanto segunda pele, tem manguito. Então, se tiver uma Lupo aí na sua cidade, ou comprar pelo site. Esses são todos os acessórios, se eu não estou esquecendo de nada, esses são os principais. Como eu falei pra vocês, assim, eu sempre me preocupo muito com aquecer as extremidades. Então aqui, de tudo isso, aqueles que eu não fico sem de forma alguma é o corta-vento. Então eu tenho vários casacos desses mais fininhos mesmo, que ajudam, assim, pra mim são indispensáveis. A luva,
total, assim, sempre, todos os treinos, eu tô com uma luvinha na mão, porque eu sei pra mim o quanto é importante, e como eu falei pra vocês, já tive algumas experiências não muito agradáveis. Um manguito, porque o manguito também é uma peça muito coringa. Todas são assim, se eu precisar escolher, são os 3, mas é claro que a headband também. E foi como eu comentei com vocês, eu fui aprendendo a utilizar esses acessórios. Realmente aqui, sentando aqui, falando com vocês e mostrando, parece muita coisa, né? E agora, com um clima tão gostoso igual tá, pensar em usar essa tanto de coisa aqui não rola. Mas como eu sei que no Brasil vai começar o inverno daqui uns dias, e algumas cidades tem frio, vocês vão pegar uma temperatura mais baixa, para quem tá iniciando na corrida e precisa aprender um pouco mais, quer saber um pouco mais do que utilizar, de como utilizar, aqui eu fiz esse apanhado geral no que eu uso e de como eu aprendi a utilizar. Então é isso, gente. Vamos encerrando o vídeo por aqui, sem mais delongas, porque esse é para ser um vídeo rápido e prático, realmente para ajudar e facilitar a vida de quem for precisar desse tipo de conteúdo nos próximos meses. E se você tiver qualquer dúvida, precisar saber de mais, quiser saber de mais algum detalhe com relação a como correr no frio, algum desconforto, alguma coisa que vocês tenham, alguma dúvida, alguma curiosidade sobre correr no frio, deixa pra gente nos comentários. Vou adorar te responder e te ajudar mais. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra ajudar a gente aqui no canal. Se você não é inscrito também, se inscreva aqui no canal, porque nosso foco é trazer conteúdos voltados pra corrida, realmente tornar esse canal como um guia, com bastante coisa, com bastante informação, bastante conteúdo realmente que possa ir ajudar e agregar na vida de quem gosta de corrida, quem vive o universo da corrida assim como nós. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo aqui no canal.